Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasques e hoje nós temos um episódio especial porque pela primeira vez a gente saiu do estúdio e veio até Recife para conversar com o Fernão Silveira, ele que é diretor de comunicação e sustentabilidade da FCA e também presidente da Casa Fiat de Cultura. Fernão, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Um grande prazer falar com você, com o pessoal que te segue e agradecer o espaço e a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre as nossas iniciativas. Fernão, vamos falar então um pouquinho sobre o que a gente veio até Recife. Na verdade, a gente está fazendo uma parada aqui, mas a gente vai seguir para Goiânia, onde a gente já escreveu sobre a fábrica e todo o impacto que teve na sociedade ali em torno, né? Mas eu queria que você falasse primeiro, então, para introduzir aqui, trazer o ouvinte para a nossa conversa aqui, o que é o projeto que a gente vai ver hoje? Claro. Primeiro que parar em Recife é sempre uma boa ideia, né? Eu gosto muito de Recife, gosto muito do estado de Pernambuco. É um estado que tem até ligações pessoais para mim. Meu pai passou boa parte da infância aqui no Recife, meu pai cearense passou boa parte da infância aqui no Recife. Então, os meus laços emocionais com Pernambuco, de certa forma, são largos, né? Nós vamos falar um pouco de carnaval e você certamente viu pelo aeroporto, pela cidade, como o Recife já está respirando o carnaval. E para nós, né, aqui, Fiat Chrysler Automóveis, mas agora com o chapéu Jeep, né, para nós é muito importante, dentro da nossa estratégia de sustentabilidade e relações com a comunidade, nós estarmos muito presentes dentro do que eu gosto de chamar do tecido, não só do tecido econômico, mas também do tecido social e cultural dessa comunidade, né, desse estado que nos recebeu de braços abertos. Em abril nós vamos completar 5 anos da fábrica Jeep, você já nos visitou, Vitor, o que é muito legal, lá em Goiânia, na zona da Mata Norte. Esse ano nós vamos completar 5 anos de planta, e uma planta que em 5 anos vai alcançar a marca de 800 mil carros produzidos, né? Isso é um feito de produtividade provavelmente sem igual na indústria latino-americana de automóveis, e é uma fábrica altamente estratégica para nós, e é muito importante, como eu disse, que a gente, né, ao ser um cidadão corporativo, ao estar inserido nesse tecido da comunidade de Pernambuco, mais especificamente da zona da Mata Norte, que a gente entenda as pessoas, entenda esse cenário, entenda esse panorama e construa a nossa estratégia de sustentabilidade de relações com a comunidade de uma forma que faça sentido às pessoas que estão aqui. E nós sabemos, né, bem, e para o pessoal que te acompanha, se todos não sabem, eu acho, sem exagero, eu posso dizer que o carnaval de Pernambuco é o carnaval culturalmente mais rico do Brasil. É o carnaval do frevo, é o carnaval do maracatu. A gente normalmente conhece o frevo, né? Especialmente no Sudeste, a gente tem mais familiaridade com o frevo. Mas o carnaval de Pernambuco ele é muito mais complexo, ele tem muito mais matizes. São os maracatus, são as tribos de índio, são os diversos blocos, as diversas identidades que o carnaval tem. E, de certa forma, todos eles convergem para essa grande festa que começa com o Galo da Madrugada, que é um dos anúncios que a gente veio fazer aqui hoje, a Jeep, pelo 2º ano apoiando o Galo da Madrugada, o apoio cultural ao Galo da Madrugada, que é o maior bloco de carnaval do mundo, para quem não conhece. No sábado de carnaval, são cerca de 2 milhões e meio de foliões nas ruas do Recife. Um carnaval sem cordão, um carnaval em que toda a cidade, todos os blocos se reúnem em um grande bloco. Né? As manifestações se reúnem em um grande bloco. Mas além disso, Vitor, para nós, além de patrocinar, estar próximo do grande carnaval, por assim dizer, do grande carnaval midiático que o Galo da Madrugada sempre é, pelo 2º ano consecutivo também nós fazemos um trabalho neste ano serão 14 grupos de 8 municípios no entorno da cidade de Goiânia, que é onde está a nossa planta, fica na região da zona da Mata Norte, como eu já disse, em que a gente vai trabalhar com grupos culturais de maracatus, tribos de índio, e outros desses grupos, cavalo marinho, e outros desses grupos culturais, em que nós vamos primeiro, né, nós vamos ministrar oficina de estandarte, né, e aí mais um pouco do matiz, né, da riqueza cultural do Carnaval de Pernambuco. A identidade dos blocos, a identidade desses grupos, desses maracatus, tribos de índio, é muito baseada no estandarte. O estandarte é uma credencial, né, o estandarte é mais do que apenas a bandeira, o que abre o bloco e identifica esse bloco. E é muito importante para esses grupos que eles tenham um estandarte bonito, um estandarte, né, muito visível, e a gente trabalha com um mestre bordador, está na 3ª geração, que é mestre Manuelzinho Salustiano, e ele ministra essas clínicas de
bordado de estandarte para esses grupos. Então, esse ano, como eu falei, são 14 grupos que nós vamos apoiar. E uma segunda iniciativa, a gente também trabalha com oficinas de gaita. Né? A gaita parece uma flauta, né? A gaita aqui, como a gente entende aqui, né? na cultura pernambucana, parece uma gaita, e a gente faz uma flauta, perdão, e a gente faz essas oficinas de confecção de gaitas a partir de materiais reciclados, especialmente tubos de PVC. Então, esses grupos que vão trabalhar conosco vão, daí para o carnaval do ano que vem, né? Eles vão poder brincar com estandartes renovados, sendo orientados por essa lenda do bordado aqui em Pernambuco, que é o mestre Manuelzinho Salustiano, e também vão ter essas oficinas de gaita para confeccionar suas próprias gaitas e aprender a tocar com mestres gaiteiros aqui da região também. Eu quero trazer aqui alguns pontos, que a gente já conversou com algumas pessoas aqui, então eu quero trazer para esse bate-papo também algumas informações interessantes, até para localizar o ouvinte. Claro. Você falou muito de agremiação, desses grupos e tudo mais, e eu percebi que, assim, claro, alguém vindo de São Paulo, né, não entendendo 100% desse cenário, apesar também de eu ter uma relação muito forte com o Recife, as agremiações são muito importantes no contexto cultural daqui, né? Então, eu acho que é bem diferente para quem está no Sudeste ali, o tipo de carnaval. E quando você fala de gaita, né, que é muito parecido com o pife, né? Exatamente. Eu fiquei sabendo aqui em algumas conversas de que a gaita, o tocador, né, ele é um dos mais caros vamos chamar assim, da banda, né? Então, eu achei legal vocês trazerem essa iniciativa, porque vocês trazem também uma forma deles rentabilizarem isso, né? Claro. Falando mais especificamente de Goiânia. Goiânia é uma cidade que tem aí um histórico riquíssimo, desde lá de trás, invasão holandesa, lutas com tribos de índios, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse impacto que a Jeep está tentando trazer, né? Muito mais do que tentar, vocês já estão fazendo com a fábrica, mas o que vocês estão trazendo dentro desse cenário agora do carnaval? Esse mês a gente está falando um pouquinho sobre artes dentro do nosso social, então, por acaso também casou com o Oscar, casou carnaval, então assim, a gente está tentando muito trazer um pouquinho essa visão sobre impacto social nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês estão vendo esse impacto na cidade, né? Porque a gente está falando de uma cidade de 50, 80 mil pessoas. Né? Eu vou ficar te devendo o número exato, vou pedir ajuda para os nossos universitários aqui que tem exatamente o número da população, mas uma particularidade sobre a cidade de Goiânia é que territorialmente o município de Goiânia é um município bastante extenso, né, em termos de extensão territorial, né, de terra. E como você destacou bem, Vitor, é um município que historicamente foi pautado pela monocultura de cana-de-açúcar e pela pesca em manguezal, basicamente. Né? E aí, quando nós, né, a coisa de 7, 8 anos, quando a FCA decide se instalar, né, construir a sua fábrica mais moderna no mundo, né? Hoje, a fábrica aqui, Jeep de Goiânia, onde nós fabricamos 3 modelos, Jeep Renegade e Jeep Compass, respectivamente líder e vice-líder entre os SUVs mais vendidos do Brasil, e Fiat Toro, né, a picape média mais vendida do Brasil. Quando a gente traz essa fábrica aqui para Goiânia, a gente transforma esse cenário, a gente transforma esse panorama, porque não foi só a Jeep que chegou, né? Hoje nós temos cerca de 30 fornecedores que vieram junto conosco, a maioria deles instalados em Goiânia. Já está extrapolando, a gente tem fornecedores que já estão se instalando nos arredores de Goiânia e até um pouco mais distante, tudo isso para servir a fábrica Jeep. Então a gente transformou essa história riquíssima, muito bonita de Goiânia, mas de novo, uma história baseada na economia da monocultura e da pesca de manguezal, no município, no local onde está a fábrica, repito, a manufatura mais moderna da FCA no mundo. Agora a FCA está construindo um novo complexo fabril em Detroit, que provavelmente vai ganhar esse título de mais moderna do mundo. Mas hoje, o impacto que tem. Mas certamente não, né? Embora eu gosto muito também de Detroit, do estado de Michigan, onde eu tive o privilégio de poder morar durante alguns anos. Mas o impacto é completamente diferente, como você colocou, né, Vitor? E falando um pouco sobre o impacto social, né, e como esses programas contribuem muito, né, transformam realmente
a paisagem de uma comunidade. Você fez o paralelo com o Carnaval do Sudeste e a gente tem muito forte na nossa cabeça a imagem do Carnaval no Rio de Janeiro e o que ele representa para as comunidades, né? Que trabalham um ano inteiro para chegar no Carnaval, desfilar, e aí, depois de um tempo, né, logo, meados de março, abril, já começam a trabalhar para o Carnaval do ano seguinte. Sim. O que é muito fascinante, Vitor, é que com essas comunidades que a gente trabalha ali na zona da Mata Norte, não é muito diferente. Claro que numa escala muito menor, mas esses grupos, esses maracatus, essas tribos de índios, caboclinhos, inclusive Goiânia é a capital nacional dos caboclinhos, que é uma manifestação, né, digamos assim, uma variação, uma manifestação dentro do maracatu. Esses blocos, eles trabalham o ano inteiro para brincar o carnaval, né, brincar entre aspas, porque é uma atividade muito séria, né, para eles e para a comunidade. Brinca-se o carnaval. Eles respeitam a quaresma, então esses grupos respeitam a quaresma, então durante 40 dias, e isso é muito bonito, sabe, é um secretismo muito bacana. Durante 40 dias não se toca a gaita, não se toca o triângulo, não se toca a zabumba, o estandarte não sai de casa, né, as fantasias não são usadas durante a quaresma. Terminou a quaresma, esses grupos começam a trabalhar o carnaval do ano seguinte. Então você vê que não é muito diferente do ciclo que nós, né, especialmente nós do Sudeste, temos do que a gente vê como as comunidades trabalham com o grande carnaval do Rio de Janeiro e agora crescendo, né, o carnaval de desfile de São Paulo também. Uma mecânica completamente diferente, uma visibilidade completamente diferente, mas você vê que o impacto que tem para essas comunidades é semelhante, né, porque muitos desses grupos, eles... o carnaval é não apenas essa festa de brincar, mas é uma afirmação ou reafirmação da própria identidade da comunidade, das pessoas. A gente tem, né, a gente convive, foram 15 grupos no ano passado, esse ano vão ser 14 grupos com que a gente vai trabalhar, grupos diferentes, e você vê que muitos desses grupos é a terceira, a quarta geração que está liderando esse grupo. Então são maracatus que começaram, né, um exemplo que eu gosto muito são os Pretinhos do Congo, que é um grupo que a gente está apoiando esse ano, é um grupo que está completando 90 anos, e é um grupo que nasceu de descendentes de escravos alforriados, e que, como o nome diz, resgata muito da cultura e das danças e da música e do batuque do Congo, né, de negros do Congo que vieram para o nosso continente, né, em situações lamentáveis, mas trouxeram essa parte riquíssima da cultura deles. E esse bloco, ele era baseado numa matriarca que faleceu, acho que há 2 anos, e essa cultura estava se perdendo. Então hoje a gente está trabalhando com a neta dessa matriarca, que, assim como a avó, analfabeta, então nós não temos registros escritos, registros, entre aspas, formais de como era essa manifestação, e nós estamos trabalhando com essa comunidade, estamos trabalhando com esse grupo para ter registros históricos, né, escritos, formais, de como eram as músicas, um pouco do ritmo, como se vestiam, e para que essa tradição riquíssima não se perca. Né? Então, acho que isso ajuda a dar um pouco da dimensão, um pouco da importância do que isso representa para a vida dessas comunidades. Legal. Eu também, em algumas outras conversas aqui, eu percebi que recebi informação aqui que as agremiações, todas elas têm algum pagamento, algum, como eu posso dizer aqui, até um chamado de agrado, né? Mas para todo mundo que participa, evidentemente, Vitor, eles terem uma... Claro, a gente dá um apoio, né? A gente dá um pequeno apoio financeiro, especialmente no aspecto de que no momento em que a gente ministra uma clínica de bordado, Sim. A gente provê todos os materiais para que eles possam, né, trabalhar nos seus bordados, confeccionar a mesma coisa com a gaita. Mas sim, tem o apoio financeiro, mas eu não gosto de falar muito disso, porque normalmente porque nós estimulamos muito o protagonismo da comunidade. Então não é sobre o dinheiro, não é sobre a doação em si. Claro que dinheiro ajuda muito, né, gente? Se eu não vou ser hipócrita, claro que dinheiro ajuda muito. Mas muito mais importante do que a participação financeira é o engajamento da comunidade. Né? Então isso para nós conta muito mais. Legal. Bom, nossa conversa aqui ela é bem rápida mesmo. Para quem está acostumado a escutar o podcast sabe disso. A gente fechou a primeira temporada com 50 episódios. Legal. Então essa daqui é a primeira temporada de 2020. Bacana. Privilégio. Obrigado pela oportunidade. Eu queria então encerrar um pouquinho, ainda falando um pouco da fábrica de Goiânia, ainda falando sobre esse impacto.
Última vez que eu estive lá, a gente tá comemorando o primeiro aparecimento da primeira jaguatirica. É muito engraçado que a gente chegou a ver uma série de fotos, eu até comento no texto que a gente publicou no Inova, o coelhinho passando, a jaguatirica passando, a jaguatirica com o coelho na boca de volta. Isso é a natureza, né? É o ciclo das coisas. E nós... E agora você falou de Oscar, né? Muito em linha com o discurso muito emocional que o Joaquin Phoenix fez ao receber a estatueta, né? Eu acho que nós, mais do que nunca, nós como humanidade, temos que repensar urgentemente, reaprender a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a mãe terra, né, por assim dizer, e com os recursos naturais. Então, é bom quando a gente vê o coelhinho e é bom quando a gente vê a jaguatirica, ainda mais, né, rara, e eles interagindo num ambiente que acontece dentro de uma área fabril, como você destacou, né. A gente tem um projeto muito bonito de replantio de mudas nativas da Mata Atlântica, característica dessa região do Brasil, característica da Zona da Mata Norte, porque como eu falei lá atrás, né, Vitor, é uma região, a Goiânia, a Zona da Mata Norte é uma região que cresceu e se pautou a partir da monocultura da cana-de-açúcar. Isso significa que a vegetação natural, né, a vegetação original da Mata Atlântica foi substituída, foi tirada dali para que houvesse o plantio da monocultura da cana. Então o nosso trabalho, o objetivo do nosso projeto é criar o maior viveiro privado de mudas nativas da Mata Atlântica nessa região do Brasil. Então a gente já ultrapassou 100 mil mudas plantadas, né, respeitando o que é a natureza original daquela região, e com isso a gente tem, né, a feliz surpresa, digamos assim, de ver pássaros que há muito tempo não apareciam, a jaguatirica, outros animais, que veem o seu habitat original restaurado, recuperado, então, portanto, podem voltar a conviver ali dentro. E, de novo, repito, tudo isso dentro da área de uma fábrica, né? E nós abrimos, evidentemente, esse espaço para grupos escolares, especialmente as redes estadual e municipal, né? Redes municipais, né, no plural, ali no entorno, Goiânia no entorno, a rede municipal do estado de Pernambuco. Então, nós recebemos grupos, né, que visitam o nosso viveiro Jeep com frequência. A gente tem grupos toda semana, né, várias vezes por semana, que visitam a nossa área, e para as crianças entenderem um pouco disso, para os estudantes, para os jovens entenderem um pouco dessa história e nos ajudarem, né, com essa preservação, com essa história de preservação aí. Então, temos muito orgulho, inclusive um projeto que foi bastante premiado ano passado, o que nos dá muito orgulho também. Então, aumenta mais a nossa paixão em seguir com essa missão super importante. Perdão, para fechar, uma última pergunta. Vamos lá. Queria saber, claro, a gente está falando de uma empresa da FCA, uma empresa global, tem todas as questões dos rendimentos e tudo mais, mas eu queria ver o lado da sustentabilidade, o que o Fernão gostaria de ver daqui para frente. Então, eu sempre fecho um pouquinho o podcast da gente sempre olhando para o futuro. Como que você vê aqui os próximos passos, não só da parte sustentável, meio ambiente, mas de todos esses trabalhos culturais que vocês estão fazendo aqui? O que você pode falar um pouquinho de visão para o futuro? Vitor, é uma ótima pergunta. Eu acho que, aí falando um pouco especificamente sobre a indústria automotiva, eu vejo a indústria automotiva evoluindo muito no mundo com relação a questionar e redirecionar a sua mentalidade com relação a uma relação mais, digamos assim, produtiva com o meio ambiente, com os recursos hídricos, com os diversos recursos naturais, como lidam, por exemplo, com resíduos em aterro. Então, eu acho que existe muito progresso, né? E nós, na FCA, acho que é importante destacar, nós somos modelo em diversas desses indicadores de, que a gente chama, né, de pegada, né, de pegada de manufatura, plantas aterro zero, somos reconhecidos pela Agência Nacional das Águas como um dos melhores programas de remanejo de água para uso industrial em todo o Brasil. Então fazemos, né, cumprimos essa missão com muito empenho, com muito afinco, e pensando também na sustentabilidade do produto, né? A gente vê, especialmente na Europa, na Ásia, na China especificamente, isso crescendo também para os Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil, embora a gente tenha uma produção mais privilegiada, repensar os trens de propulsão, né, que a gente chama na indústria dos powertrains, basicamente os motores e os combustíveis que movem esses motores,
cada vez mais se afastando de opções fósseis, que tem o seu valor, que tem, enfim, né, tem um papel, a gente não pode negar isso, mas andando cada vez mais para a eletrificação, para células de combustível, para outras formas de você abastecer, né, e mover os trens de força. E eu falei que o Brasil a gente tem um diferencial, porque ao contrário da China, ao contrário da Europa, nós temos um verdadeiro tesouro que se chama o etanol. Né? A partir da cana-de-açúcar, uma fonte renovável de energia, uma fonte altamente eficiente, que o Brasil está milhões de anos à frente de qualquer outro país. E nós na FCA, claro, exploramos a matriz energética brasileira, que é muito rica como um todo, mas nós sempre tivemos uma posição de pioneirismo muito forte em trabalhar o etanol como um combustível mais limpo, um combustível viável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico também, né? O que ele representa para as comunidades, etc. E a eletrificação faz parte. O ano de 2020 para a FCA Latam é um ano pivotal, é um ano de virada em termos da eletrificação do nosso portfólio. Você vai acompanhar, a gente vai conversar com o teu pessoal sobre novidades na área de eletrificação que a gente vai trazer para o Brasil em 2020. Mas eu sempre falo, não esqueçamos do etanol, e a gente na FCA tem muito orgulho e muita responsabilidade em trabalhar com esse recurso tão importante e, de novo, exclusivo ao Brasil, né? O etanol de milho produzido nos Estados Unidos não chega nem perto do nosso etanol da cana-de-açúcar, tanto que não é um combustível viável para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz muito bem etanol de milho para produzir bourbon, para produzir whisky. Né? Agora, para combustível, não dá muito certo, né? Legal. Fernão, eu queria agradecer então sua participação, e para o ouvinte a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau. Muito obrigado, um abraço.